Muito bem, e aí a gente já vai debater essa matéria. Aliás, parece que isso vem sendo uma grande preocupação, né? Bolsonaro tem sido muito enfático em dizer que esse movimento é um movimento pacífico, não quer confusão, não quer nenhum confronto com ninguém, não quer nenhum desrespeito, principalmente com as instituições. É um movimento pacífico e ele frisa isso muito bem. E para falar já dessa nossa primeira matéria, eu vou começar aqui com o nosso querido Alexandre Porto. Seja muito bem-vindo ao programa News 5.1 e a sua análise sobre essa matéria, Alexandre. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite ao pessoal da produção que sempre nos atende com todo carinho, atenção e zelo para que o programa transcorra normalmente. Boa noite aos meus colegas aqui que estão me ladeando nessa noite de sexta-feira. Arnaldo Lourenço, Samuel Costa. Feliz 2024 para vocês, que é a primeira vez que eu vejo neste ano. E à minha direita, não menos importante aqui, um empresário que muito ajudou na época do Covid, aí, Chico Holanda. E uma boa noite especial a você que está nos vendo da sua casa, do seu trabalho, ou então pela internet, o mundo afora. Pois é, acho importante a manifestação que pede que, do ex-presidente, que pede que seja uma manifestação pacífica, né, que haja o respeito, que transcorra tudo normalmente. Vamos ver o que vai acontecer, porque ele tem tido a tradição, mesmo após ter passado, aliás, não passou a faixa, mesmo após ter deixado a presidência, de juntar multidões por onde passa. Vamos ver o que vai acontecer domingo, a manifestação estratégica, que vai demonstrar ou não o poderio dele e o apoio que ele tem ainda nesse país. E é importante isso aí. Eu até vi um vídeo essa semana, Ricardo e demais colegas, do Tarcísio falando do Bolsonaro, que chamava a responsabilidade para si e dava os louros para os seus ministros. O próprio Tarcísio é um exemplo disso, né? E das lideranças que o Bolsonaro ajudou a formar. Eu sei que o Tarcísio participou do governo da Dilma, mas ele foi aparecer para o Brasil mesmo no governo Bolsonaro. E aí vem aquela história. Um líder que passou 4 anos governando já conseguiu expor liderança, já conseguiu mostrar liderança para o cenário nacional. O atual presidente está há 40 anos, só ele na esquerda, né? Conseguiu abafar o Ciro Gomes, conseguiu abafar a Luiz Helena, conseguiram abafar essa ministra do Meio Ambiente, que só aparece a cada 4 anos. Enquanto um dá os méritos para a sua equipe, o outro parece que tenta sufocar a equipe para que só ele apareça. Então é um exemplo de liderança. Vamos ver o que vai acontecer domingo e que transcorra tudo com muita passividade, com muito respeito a quem vai participar e até aqueles que pensam de maneira diferente. Acho que a democracia é isso, né? Eu tenho o direito de discordar daqueles que pensam de maneira diferente de mim, mas eu não tenho o direito de desrespeitá-lo e de agredi-lo. É isso bem. Muito obrigado pelo comentário. E para fazer uma análise aqui, já à nossa esquerda, cumprimento e desejo boas-vindas aqui no programa News 5.1, Samuel Costa. Sua análise sobre essa matéria, Samuel Costa. Boa noite aos nossos telespectadores, internautas, Chico Holanda, professor Porto, Ricardo Frota, Arnaldo Lourenço, Zé Juninho e todos que nos acompanham diariamente pelo 5.1. Olha, eu acho que rei morto é rei posto. Bolsonaro é um ex-político, banguelo, inelegível, que está respondendo inúmeros processos, que tem o aceite de milhões de brasileiros, e uma parte dessa significativamente, por não possuir condições financeiras, não vão conseguir se transladar, né, ou se transportar até a capital do estado de São Paulo para poder fazer ali seus gritos, suas mensagens de ordem. É um surto psicótico coletivo, uma histeria dada por um grupelho de pessoas que, abduzidas pela mentira de Jair Messias Bolsonaro, que a todo instante dizia que tinha uma bala de prata, que ia dar uma resposta aos órgãos de controle e fiscalização, que ninguém ia cessear o seu direito de liberdade, que ele teria 3 destinos: morrer, ficar preso ou perder as eleições. Ou seja, ocorreu dele perder as eleições. Foi o único presidente da história do Brasil, pós-redemocratização, a conseguir a façanha de não se reeleger. Tem que ser muito ruim
de um presidente da República que está no mandato conseguir perder a eleição tanto no primeiro quanto no segundo turno, ainda mais para uma figura como Lula, onde a extrema-direita dizia que o ex-presidiário Lula não subiria a rampa. Subiu a rampa, tornou-se presidente, está negociando com a direita moderada brasileira que foi eleita através do voto popular. O Bolsonaro ele foi tão bom para os seus ministros, né, que conseguiu aí o vice-presidente se tornar senador pelo estado do Rio Grande do Sul, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, vencer as eleições em São Paulo, mas ele não conseguiu fazer o mínimo, que era se reeleger. Demonstrou ter total inaptidão ao cargo de presidente da República. E o reflexo foi esse: 60.345.999 brasileiros foram às urnas no segundo turno e entenderam que o Lula era a melhor opção ou uma opção menos nociva para o país. E agora vejo que, com muita tristeza, alguns colegas se endividando, pegando dinheiro com a agiota para ir a São Paulo, a troco de quê, meu irmão? Vai mudar o resultado das urnas? Não. Vai tornar o Bolsonaro elegível? Muito pelo contrário. Bolsonaro é uma carta fora do baralho, que pode ser um bom cabo eleitoral em alguns estados da federação, mas no que se refere à possibilidade dele disputar uma eleição futura, ele não tem mais a capacidade de ser votado. Então tornou-se aí uma figura midiática, né? De fato agora um mito, porque vive no passado e que não representa mais nenhum tipo de ameaça no que se refere a tornar-se eventualmente no futuro presidente da República mais uma vez. Obrigado, Samuel. E aqui à minha direita, seja bem-vindo, Chico Holanda, que eu já cumprimentei hoje na hora do almoço. Estivemos lá no programa do Fábio Camilo, o qual eu cumprimento, mando aquele abraço especial, grande Fábio Camilo. E, Chico, parece que Bolsonaro está sendo muito enfático em dizer, eu acho que não seria nem tanto para o povo, né, da direita, parece que ele quer deixar claro para as instituições que, principalmente para o STF, que é um evento pacífico, né? Ele tem frisado isso reiteradamente nas suas entrevistas. Olha, é um movimento pacífico, a gente está aqui em defesa da liberdade, da democracia. Como que você vê esse ato do dia 25 de fevereiro, Chico Holanda? Boa noite, mais uma vez, e seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Aqui o meu amigo da direita, aqui, o professor Porto. Aí na esquerda ali, o grande Arnaldo Buiú. E o doutor Samuel Costa. Todo o ataque da Rema aqui, o Juninho, a senhora e o senhor que nos acompanham. Bem, o que eu vejo e tenho acompanhado é o histerismo aí da esquerda preocupado com esse movimento dia 25. Tá? Estão preocupados. Se não tivesse preocupado, eles não estavam dando tanta ênfase, tá, a esse evento. Tá? Eu não tenho dúvida que vai ser um evento que vai ter lá milhares de pessoas. E o importante é o seguinte, como foi dito aqui, tem gente se endividando para poder ir para São Paulo. Isso é ser patriota. Diferentemente de movimentos antigos aí, em que as pessoas iam para comer pão com mortandela. Pão com mortandela. Aí está aquele movimento, e além de tudo, e quebrar loja, invadir supermercado, deixar as ruas todas sujas. Isso é a esquerda. Tá? Agora, eu disse ontem, e vou reafirmar hoje novamente, que Bolsonaro não vai ser preso no dia 25, como muitos dizem que vai. Tá? Não vai. Até porque vai ter uma multidão muito grande. Tá? E se isso acontecer, e eu até esperava que isso acontecesse, porque ele sairia muito mais fortalecido, tá? Por demonstrar que aí é o país que estamos vivendo uma democracia relativa, conforme o próprio Lula falou. Tá? Estávamos a caminho de virar uma Venezuela, onde não pode ter oposição, virar uma Rússia, virar uma Bolívia e tantos países comunistas, amigos de quem o Lula, tá, sempre está conversando. Tá? Amigo do Lula, em que a esquerda fica dizendo que Israel, que se plano de Israel e saiu por cima.
Só mesmo os comunistas, os ditadores que apoiam. E a esquerda, essa esquerda lunática, tá? Essa esquerda lunática que defende, tá, um presidente que não está representando bem o nosso povo. Um presidente que se dizia e falava na sua campanha eleitoral que iria pacificar o Brasil. Mas todos os dias ele destila ódio sobre a população. São 58.206.354 brasileiros que votaram no Bolsonaro, com 60 milhões do Lula. Diferença muito pequena. Agora, Samuel, era humanamente impossível 58 milhões de brasileiros ir para São Paulo. Tá? Mas vai ter uma quantidade expressiva na Avenida Paulista no domingo. Espere para ver e aí depois vocês vão saber quem é liderança. E vamos ver se o Lula fizesse, se ele conseguiria pôr pelo menos 100 mil pessoas, mesmo dando pão com mortandela. Muito bem, Chico Holanda. Arnaldo Lourenço, carinhosamente conhecido como Arnaldo Buiú. Boa noite. E a sua análise, Arnaldo, sobre essa polêmica aí, Bolsonaro vai ser preso, não vai ser preso? Eu sinceramente, eu acho que isso é impossível de acontecer. Esperar um evento dessa magnitude para fazer uma possível prisão, eu não vejo dessa forma. Eu acho que vai ser um movimento pacífico, ordeiro, e o Bolsonaro, juntamente com as grandes lideranças da direita, irão passar a mensagem e o recado que querem passar nesse evento. A sua análise, Arnaldo, bem-vindo, boa noite. Boa noite aos nossos velhinhos, boa noite Porto Velho, boa noite nossos telespectadores. Cumprimentar o nosso amigo ali, o seu assessor, Ricardo. Alberto. Cumprimento o Alberto, que mais uma vez está aqui nos visitando, nos prestigiando no estúdio com a sua presença. Professor Alexandre Porto, Chico Holanda, Ricardo, professor Samuel, Juninho, toda a técnica aqui da TV que faz com que o nosso programa chegue até a sua casa. Olha, nós, como democrata que somos, é óbvio que a gente tem que externar o nosso posicionamento a favor da democracia. A liberdade é uma coisa muito bonita e muito significativa. E na Constituição e no ordenamento jurídico nosso, ele permite que manifestações de ordeiro pacífico sejam feitas. Então eu não vejo por que haver qualquer tipo de condenação, de orquestração, qualquer um poderia fazer isso. O ex-presidente achou por bem que assim o fizesse, externando um sentimento que se fala de liberdade, que se fala de coisa pacífica, né? Coisa que ao longo do tempo ele não demonstrou no exercício de poder. Talvez tenha isso feito com que ele tivesse perdido as eleições. Mas é bonito a gente ver as pessoas voltar atrás, tá? Tirar, inclusive, daqueles torcedores dele, do golpismo, essa ideia maluca da cabeça, já que ele se curou. Alguns ainda precisam ser curados. Ele está entendendo aí que na eminência, não estou dizendo que na eminência de qualquer um dos seus amigos, não estou falando nem dele, perderem a liberdade por terem orquestrado um golpe nesse país, ele já está sentindo o valor do que é a liberdade. Então isso serve até como um caráter pedagógico, né? E é digno de satisfação nossa e digno de pena para aqueles que queriam cercear, né, o direito à liberdade. É muito bonito hoje nós vermos o Bolsonaro falar em devido processo legal. É muito bonito nós vermos ele falar hoje, né, na ordem democrática, no Estado democrático de direito. Isso é bonito. Eu não sei se está soando bem no ouvido daqueles que o acompanhavam. Que eu me lembro que em setembro ele falou assim: Alexandre de Moraes, seu canalha, eu não sigo mais nenhuma coisa que esse canalha fizer. Hoje não, porque nós estamos aqui
democraticamente, em nome da ordem, pacificamente, mostrar para o nosso povo que a liberdade é a melhor coisa desse país. Que continue assim, Bolsonaro. Parabéns por você ter se convertido à razão, né? E que seja realmente pacífico, que o povo vá lá para entender que o certo é isso que ele está fazendo agora. Esse é o certo. E eu quero parabenizá-lo. Não sei se ele vai frustrar os seus que pensavam de uma maneira errada. Arnaldo, uma pergunta. Teve golpe? Alexandre. Teve golpe? Teve golpe, Igor? Teve golpe? Se tivesse, eu não estaria. Não. Teve golpe? O senhor está me perguntando se teve Sim, golpe? teve. Se tivesse, eu não estaria aqui. Pois é, porque você Porque falou que teve acabaria, golpe, que não sei porque o quê. acabaria o Estado Democrático de Ah. Direito, porque acabaria o direito das pessoas. Quando tem golpe, não tem justiça. Porque o golpe acaba com a justiça. Por isso que a simples tentativa é que é o crime. Porque quando tem golpe, quem vai punir o crime? Na tua opinião, hoje tem justiça no Brasil? Não, tem sim, claro Tem? que tem. O Bolsonaro, já que não é mais presidente, que não tem foro privilegiado, ele não deveria ser julgado pela justiça comum ao invés do STF? Porque Não, o julgamento é no tempo do crime. Não? Não, o julgamento é no tempo do crime.